localização. Um terreno pode ser rural e pode ser urbano. O que varia para você que tem um terreno rural, um terreno urbano, ou para você que está pensando em comprar? O que muda de um para o outro? Em primeiro lugar, a legislação de um terreno rural. Gente, terreno rural não é aquele terreno um pouco mais afastado do centro, mas que ainda faz parte da cidade, do perímetro urbano. Terreno rural é aquele que está fora do perímetro urbano, tá? Eu não escrevi aqui, mas eu tô falando. Terreno rural é aquele que está fora do perímetro urbano. Então, a legislação dele é mais flexível porque não cai sobre ele a legislação urbana de um terreno, como recuos, enfim, todos os parâmetros urbanísticos que a gente já vai falar. O terreno urbano tem uma legislação mais rígida. Até porque, olha para esse terreno rural, olha para essa foto. Quantos vizinhos você vê aí? Eu vejo zero. No muito, se eu, sei lá, tivesse uma lupa, talvez eu achasse aí um formigueiro, um passarinho. Agora olha para esse terreno urbano. Quantos vizinhos você encontra? Eu, assim, por alto, já vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Por causa disso que a legislação é mais rígida. Quando você tem muitas pessoas próximas, vizinhos, se você não tiver uma regra muito clara do que pode e do que não pode, a vontade de um, o desejo de um começa a se sobrepor ao desejo do outro, o direito de um invade o direito do outro e aí vira uma bagunça. Os terrenos rurais, via de regra, são maiores, tá? Tem terrenos urbanos em condomínio fechado, que são bem grandes também. Mas se você migrar os condomínios para as chácaras, elas tendem a ser daí maiores ainda, tá? Em relação a terrenos em condomínio urbano. Então, os terrenos rurais tendem a ser maiores do que os terrenos urbanos, que são menores. Isso interfere na ocupação? Interfere na ocupação, na abordagem de eu ocupar esse terreno totalmente, né? Porque eu tenho limitações. Veja, o terreno urbano eu estou limitando com uma legislação e limitando com o tamanho. No terreno rural eu tenho insolação farta. Ai, gente, quero abrir janelas só para o leste e fechar tudo no oeste. Posso? Posso. Quero olhar o pôr do sol? Dá. Quero virar para cá? Dá. Quero fazer comprida? Dá. Porque tem terreno para isso. Agora, o terreno urbano, via de regra, tem a insolação reduzida. Porque às vezes, bem aquela fachada que vai vir aquele sol da manhã, tem o vizinho. Ou bem essa fachada vem barulho. Ou bem essa fachada tem recuo. Enfim, você tem que ficar daí manobrando esses parâmetros e todas essas questões para poder conseguir a melhor insolação. Resumindo, o terreno urbano tem um pouco mais de trabalho. Outra forma da gente classificar um terreno, além dele ser rural e urbano, é sobre a sua topografia. Então, o terreno pode ser plano, como nessa imagem, acho que todo mundo entende o que é um terreno plano. Ele não tem desnível nele. Ele pode ser um terreno em aclive. E você definir um terreno em aclive ou em declive depende referente a que você está falando isso, tá? Então, ele é em aclive quando você está na rua. Tudo em relação à rua, referente à rua. Se você está na rua e olha para o terreno e a cota no fundo do terreno, ou seja, a altura, cota como a gente chama a altura. Se a altura no fundo do terreno é mais alta que o nível onde você está na rua, ele é um terreno em aclive. Agora, o terreno em declive também é em relação à rua, né? Ele tem que estar mais baixo do que a rua. Eu tenho que estar na rua, olhar para o fundo do terreno e ver que ele está mais baixo do que a cota da rua. A gente também tem terreno inclinado. O terreno inclinado acontece muito em terrenos de meio de quadra, de descidas, de ladeiras, porque ele acompanha a ladeira, entendeu? Então, a gente não considera ele plano, porque ele não é, ele tem uma inclinação. Tem uma forma também ideal da gente ocupar ele. Ainda sobre topografia, a gente tem terrenos que são planos acima do nível da rua. Então, apesar de serem planos, eles não estão alinhados com a rua, eles estão um pouco acima. Esse aqui é um exemplo. Se você olhar, ele é um pouquinho em aclive, mas não chega a ser considerado, porque ele não vai interferir na forma de construir com essa pequena inclinação que ele tem. E ele também pode ser plano abaixo do nível da rua. E esse terreno aqui, especialmente esse terreno, que é plano abaixo do nível da rua, quero que você olhe com atenção para ele, porque a gente enxerga ele plano e a gente não enxerga nem onde que está a rua. Eu estou no fundo do terreno, tirando foto para frente do terreno. Estão vendo essa linha? É onde está a rua. Você fala, mas ele nem está abaixo da rua tanto assim. Tá vendo aquela pessoinha ali, ó? Deixei mais de perto para você enxergar. Tá vendo essa pessoinha aí?
Olha lá onde que está o nível da rua. Eu tenho, gente, aqui um desnível de 2 metros. Então ele é plano. Ele não vai exigir uma abordagem de terreno que se preocupe com muro de arrimo, que se preocupe com desníveis dentro da casa, acessos externos. Não é essa a questão. A questão principal aqui, tanto para o terreno que é plano acima ou plano abaixo do nível da rua, a questão é acesso de veículos. Sempre, rampa, né? Então tá muito que lindo, mas como é que o carro que tá lá na rua vai chegar nesse nível aí embaixo? Ou eu vou ter que fazer um piscinão de terra aí, desconsiderando essa hipótese, né? A gente desconsiderou. Eu tenho terrenos planos em aclive, em declive, terrenos inclinados, terrenos planos acima do nível da rua e planos abaixo do nível da rua. O que varia na abordagem de um para outro? O custo para ter certos modelos de casa. A gente vai ver os modelos de casa. Aquele modelo de casa que você visualiza, fala, nossa, queria muito uma casa assim. Então, você tem que enxergar se aquela casa cabe no teu terreno, tá? Porque essa é a questão que envolve custo, gente. É você querer abordar do jeito errado o terreno que você tem. Vamos classificar só mais um fator para terreno, que é entorno. Então, um terreno pode estar num condomínio fechado. E aí, o que significa entorno? Tem toda essa padronização da vizinhança. Geralmente, você não vai poder ter cerca ou muro na fachada. Então, isso é uma característica, é uma referência. Se você quer uma casa assim, tem que procurar um terreno em condomínio. Geralmente, são terrenos planos. Tem outra questão bem legal dos terrenos em condomínio fechado, que até esses dias eu conversei com quem? Eu não lembro agora se é um aluno, um cliente, sobre topografia. Porque o primeiro projeto que você faz pra tua casa, ponto zero, projeto zero, é levantamento topográfico. Que é quando você leva lá um topógrafo no teu terreno, ele faz todo um levantamento do teu terreno e traz as curvas de nível. E aquilo ali é o ponto zero para um arquiteto começar a projetar. Quando você compra um terreno em condomínio fechado, pode acontecer duas coisas. Ou o condomínio já deixou tudo plano. Então não faz sentido falar em topográfico e cota de nível se todas as cotas são iguais, se não tem inclinação no teu terreno, se ele é plano, né? Ou o condomínio pode ter aclives e declives e o próprio condomínio faz esse levantamento quando ele loteia. Então ele já te dá esse projeto pronto, entendeu? Já te dá esse levantamento pronto. Ou seja, isso para condomínio. Quando você tem um terreno na rua, se ele for plano, não é necessário o levantamento topográfico, tá? Você pode tirar esse nível até com uma mangueira de nível, quando é pequeno desnível. Quando é maior, aí você precisa contratar um topógrafo para ele ir até o teu terreno e pegar essas curvas de nível. Para que na hora do projeto, a gente possa pensar o projeto aproveitando as curvas de nível, tentando mexer o mínimo possível no terreno, você já vai entender por quê. Eu sou adepta total a gente mexer o mínimo possível no terreno. Então, ele pode ser também independente, quando ele tá na rua. E aqui olhando as fotos a gente vê bem essa diferença, né? Não tem padronização, não tem tamanho padrão, principalmente nas cidades que não foram planejadas, né? Cidades que surgiram através de uma colonização mais orgânica, a gente enxerga que não tem padronização de tamanho de lote, não tem padronização de tipo de casa, nem de rua, nem de árvores, enfim. É meio que orgânico todo esse crescimento da cidade. O que varia de um terreno em condomínio fechado para um terreno independente em relação à abordagem do terreno? Via de regra, as regras são mais rígidas em condomínios fechados. Existe para todo terreno urbano uma legislação municipal desde 2008, tá? Essa legislação municipal, ela estipula várias regras para você poder construir. O condomínio tem que pegar essas regras, ele pode pôr coisas a mais e deixar mais rígidas ainda, mas nunca tirar coisas, entendeu? Você tem que seguir o do município mais o do condomínio. Então tende a ter mais regrinhas para se usar, isso interfere na abordagem do terreno.